Boa noite, pessoal. Mais uma sexta-feira de categoria 17, nossa turma semipresencial, onde nós temos aí o conteúdo dentro da disciplina, através de livros, né, que nós temos aí 6 capítulos, 3 capítulos por trimestre, e ainda tem essas aulas de reforço. Isso é a nossa disciplina semipresencial, que mesmo em períodos sem pandemia, ela também vai ser nesse mesmo formato, o professor estando virtualmente com os alunos, sendo gravado as aulas e não sendo cobrado a presença em sala, né? Mas é aquilo, sempre é um prazer ter os alunos, né, participando, questionando, principalmente tirando dúvidas. E hoje, então, é a nossa disciplina de processos petroquímicos. Muito bem. Então, vamos dar uma passadinha primeiro como é que está a situação do nosso calendário. Então, nessa nossa disciplina de processos petroquímicos, aqui, ó, o relatório virtual, o professor já está em processo aí de correção, tá? Quem vai fazer a correção para nós é a nossa colega a Raquel, ela já deve estar em andamento aí das correções. A prova objetiva, então, ela abre 19, fecha dia 26, como a Júlia há pouco havia comentado. Então, nosso bloco 1, nossos encontros semanais, então a previsão dos encontros já está aqui, da aula 1 à aula 10. Então, a aula 9, hoje nós estamos na aula 8. Então, as próximas 2 aulas, elas vão ser bem no meio do período da objetiva. Então, os tempos de aula vão ser dedicados para os alunos estarem finalizando a objetiva. Então, não precisa estar se apertando durante a semana, tendo que usar horário de almoço ou usar qualquer outro horário. Vocês vão ter à noite do dia 23 e também vão ter o sábado semipresencial para que vocês possam estar realizando a atividade. À disposição de todo o conteúdo, tá? Aula a aula. Lembrando, nosso livro, que o professor recém falou, nosso livro está aqui no bloco introdutório. Aqui, né? Opa, falei errado. No bloco introdutório está o calendário. Desculpa. O nosso livro está aqui, ó. Aqui a parte 1, 2 e 3 estão aqui, dentro do bloco de desenvolvimento 1, que é o mesmo local onde vocês colocaram o relatório virtual, e também, né, vão estar fazendo a prova objetiva, tá? Fica dentro do bloco de desenvolvimento 1. Os encontros semanais, né, fica no item 3. Então, a aula de hoje já foi postada, está aqui a aula 8. Então, está aqui a apresentação da aula, mais um material, e a gente tem aí mais uma sala de interação e as informações, ó, dentro do período de objetivo, acessar a P1 e acesse e faça, né? Então, para o pessoal não esquecer aí dos 2 dias, tem que fazer. E, finalizando, então, esse semestre aqui, nós entramos para o bloco de desenvolvimento 2, que já está, né, já na iminência, está pertinho, é a mesma dinâmica que os nossos encontros semanais, está tudo já bem previsto, então não tem surpresa, o aluno consegue se programar, isso é muito importante, é muito bom, né? Porque o aluno sabendo os dias, as datas, os horários, tendo o calendário na mão, isso faz com que ele, né, consiga estar se organizando de forma melhor e, principalmente, né, consiga aí estar tendo êxito na nossa disciplina. Ok? Olha aí a Jaqueline, como é que está, minha amiga? Tudo bem? Que legal. Ótimo. Bom, deixa eu começar aqui, então. Hoje nós vamos fechar, digamos assim, o conteúdo de AP1. Vamos falar um pouquinho sobre as indústrias petroquímicas de segunda geração. Claro, vamos falar do Rio Grande do Sul, mas, na realidade, a gente dá uma ênfase geral, porque elas são muito semelhantes. Então, pegando tanto o polo de São Paulo, da Bahia, ou aqui
né, do Rio Grande do Sul, então eles são muito semelhantes. Então, o que a gente repete aqui nada mais é o que se reproduz lá também. Bom, parabéns aí para a Rafaela, para o Valmir, para a Vanessa, para o Thiago e para a Jaqueline. Aí, ó, 5 de 12 alunos, 42% da turma realizou o Google Form que foi dado na aula passada, que era uma revisão, né, uma revisão aí sobre processos petroquímicos de primeira geração, e agora vamos fazer uma breve correção. A primeira questão era com relação à história da petroquímica do Brasil, começou no início dos anos 50, quando o novo produto passou a ter uma demanda intensiva no Brasil, o plástico. Em meio ao clima desenvolvimentista e modernizador do período, o consumo crescia rapidamente, sinalizando a necessidade de estabelecer uma indústria nacional capaz de atendê-lo. Até então, o país supria suas necessidades com importações. Atualmente, os principais polos petroquímicos integrados às centrais de matéria-prima são polo de Capoava, que é o de Mauá, São Paulo, polo de Camaçari, Bahia, polo de Triunfo e o polo de Duque de Caxias, só que esse polo de Duque de Caxias é um pouquinho diferente, porque ele, na realidade, ele não trabalha com nafta, ele trabalha direto com o gás natural, né? Mas o questionamento é, identifique a alternativa que não apresenta um produto obtido pela indústria petroquímica de primeira geração, né? Então, todos, 100% da turma marcou certo, parabéns. Ó, no Brasil, o nafta é a principal matéria-prima da cadeia petroquímica. Então, a Petrobras é praticamente a única produtora de nafta no Brasil, atendendo parte da demanda nacional com produção própria e com importações. Seu monopólio, então, foi quebrado em 2002 e, desde então, as centrais petroquímicas começaram a importar por conta própria para completar suas necessidades. Então, a nafta passa inicialmente por um processo chamado craqueamento, que resulta nos petroquímicos básicos, tais como metano, propeno e aromáticos. Identifica a alternativa abaixo que apresenta uma segunda matéria-prima sobre o mesmo processamento que seria uma segunda matéria-prima que sofre, não é sobre, desculpa, aqui é sofre o mesmo processamento do nafta, conforme anteriormente apresentado. É utilizado pela indústria de primeira geração. Mais uma vez, 100% da turma aí, gás natural, perfeito. Isso aí, pessoal, parabéns. Os produtores de primeira geração do Brasil, denominados craqueadores, fracionam ou craqueiam a nafta, subproduto do processo refino do petróleo ou gás natural, seus principais insumos, transformando-os em petroquímicos básicos. Os craqueadores compram nafta da Petrobras, principalmente, e também dos outros fornecedores no exterior. Os craqueadores de base gás têm seu insumo fornecido pela Petrobras. Identifique a alternativa que apresente de forma mais completa os petroquímicos básicos produzidos pelas unidades de craqueamento de nafta. Incluem, então, ali, olefinas, como eteno, propeno, butadieno, e aromáticos, como benzeno, xilenos e tolueno. Então, toda a turma 100% marcou certo. Mais uma. O primeiro polo petroquímico do Brasil, também conhecido como polo petroquímico do ABC, iniciou suas atividades em 72. Foi viabilizado via capital privado de um grupo empresarial do Estado, né, Grupo União, com parceria do governo e capital estrangeiro, modelo que ficou conhecido como o modelo tripartite. O capital estatal foi representado pela Petroquisa, subsidiária da Petrobras, para o setor petroquímico. O capital estrangeiro foi importante para agregar tecnologia. Hoje é composto por indústrias que produzem petroquímicos para a fabricação de resina termoplásticas, borracha, tintas, entre outros. O polo petroquímico ao qual o texto se refere é o polo de Capoava, Mauá. Perfeito. Agora, aqui quebrei um pouquinho a turma. O principal processo de produção de eteno é o craqueamento de hidrocarbonetos, que responde por 98% da produção mundial.
O eteno também pode ser obtido pela recuperação de correntes de gás em refinaria, etanol e carvão. O processo de craqueamento aceita uma variedade de hidrocarbonetos, cuja origem pode ser o gás natural, etano, propano e butano, ou petróleo, nafta e condensado. A utilização de diferentes tipos de matéria-prima resulta em diferentes produtos no processo de fracionamento. Observe a figura abaixo e compare os rendimentos e produtos de um cracker, base etano e base nafta. Considere a alternativa correta. Então, tá ali somente esses aqui, ó, 60% acertou, mas vamos ver a questão. Então, na realidade, tu tem um gráfico. Esse gráfico te mostra o seguinte: o etano são os que utilizam gás natural para a produção de petroquímicos básicos. E aqui são os que utilizam nafta. Esses percentuais são os rendimentos. Então, se tu utiliza no processo de craqueamento o gás natural, base etano, o maior produto que tu obtém do craqueamento é o eteno. Depois tu obtém um pouquinho de metano, um pouquinho de propeno, né, um pouquinho de butadieno, aromáticos e outros. Então, quando tu utiliza gás natural, o principal, em torno de 80%, ó, é eteno. Né? O restante fica ali, né, um pouquinho de aromático, um pouquinho de metano. Agora, quando tu usa o nafta, tu vê que tu tem uma distribuição mais uniforme, né, onde o eteno é parte, em torno de 30%, daí tu tem metano, que é em torno de 10, 15%, o propeno, que é em torno aí de 17, 18%, tem o butadieno, que é em torno de 5 ou 6%, tem os aromáticos, que fica em torno aí de 15%, e os outros, né, que fica aí em torno de 21, 20%. Então, com base nestas informações, foi feita uma série de inferências, de afirmações. Então, para conseguir um rendimento maior de 75% de eteno, ou seja, mais de 75%, é aqui, ó. Aqui tu não tem 75% de eteno. Então, o cracker deve operar com gás natural. Perfeito, essa é a resposta. Uma planta que opera com nafta, ou seja, nafta, obtém maior rendimento de eteno na planta petroquímica. Não, pessoal, olha aqui, ó, é menor rendimento do que a planta que utiliza etano. Cracker, que opera com gás natural, não consegue obter aromático na planta. Sim, consegue, está aqui, ó, só que é pouco. Para rendimento maior de 10% de aromático, mais de 10% de aromático, o cracker deve utilizar como matéria-prima gás natural. Não, aqui é bem inferior a 10%. Cracker obtém o mesmo rendimento do propeno operando com matéria-prima nafta ou gás natural. Propeno, ó, na realidade, com nafta tu obtém mais propeno. Então, foi a única que se dividiu, mas aí a gente vê, né, pessoal, talvez a dificuldade que alguns alunos tenham de interpretar gráfico, de interpretar texto. Então, esses alunos que erraram essa questão, é bom dar uma refletida um pouquinho, talvez se debruçar um pouquinho mais sobre estudos de gráficos, tentar entender um pouquinho melhor essa parte, porque quando vocês forem fazer um concurso, ou quando vocês forem fazer um ENAD, é aí que vocês vão se apertar, é nesse momento que vocês vão sentir a dificuldade. Por quê? Porque normalmente em concurso as questões são grandes, são compridas, tem um texto bem intenso, e aí muitas vezes tem interpretação gráfica. E aqui eu vi que, claro, 60% da turma acertou, mas aí tivemos aí em torno de 40% da turma que errou, né? Uns disseram que não sabiam, né? Então, uma questão puramente interpretativa, não saber é complicado, né? Mas acontece. O importante é que agora eu acho que ficou tudo ok. Ficou tudo ok, pessoal? Tranquilo? Vanessa, Jéssica, Matheus, Jaqueline, Júlia, tudo tranquilo? Isso aí, show de bola.
Vamos lá. Bom, com relação a semipresencial, então, parabéns para a Júlia, para o Thiago, somente 16. Sem jeito eu choro. Cadê a participação, pessoal? Vamos lá, o pessoal tem que participar mais. Olha aí, ó. A Júlia, Thiago, obrigado. Isso aí, pessoal. Obrigado pelo comprometimento, pelas respostas. O professor deu feedback individual ali para cada aluno dentro da sala de interação. Então, conversei com a Júlia, Tiagão não tive a oportunidade, mas já coloquei a resposta lá também. Mas é isso aí, o importante é a gente tentar, a gente se arriscar, né? A atitude, ela conta muito, tá? Então, muito embora não valha, não tenha um poder de nota, mas com certeza torna vocês mais preparados, né? A gente, hoje em dia, cada vez mais o tempo passa rápido e vocês, no final do curso, vão ser engenheiros, como a Júlia e o Thiago vão ser engenheiros, como os outros que também não fizeram atividade. Mas, quiçá, né, aqueles que fazem as atividades, aqueles que têm mais atitude, eles vão estar melhor preparados. É isso que a gente espera, né? Então, assim, a formação não depende do professor, né? A formação, principalmente, né, dentro dessa nossa nova metodologia, está nas mãos do aluno. O aluno tem que se interessar, o aluno tem que partir a ir atrás, porque os meios estão sendo dados. Então, a gente precisa de compromisso, né? Tem atividade, vamos fazer atividade, não entendeu, questiona, né? Aproveitem o tempo de vocês. Tá, pessoal? Eu sei que a vida... Eu enviei a minha agora há pouco dessa aí. Ah, ok, porque o programa... São 3. Vou abrir um pouquinho mais ali, né? Isso. Ok. Vamos cuidar isso, porque o TDE é assim, ó. O professor sempre dá o TDE para realizar no dia. Eu sei que às vezes chega 9 horas, o cara está cansado, né? Mas o ideal é que vocês façam no dia e o professor normalmente um dia antes tem que encerrar. Para quê? Para mim poder preparar a aula de vocês, porque senão eu não tenho como dar o feedback, né? Mas em si, o que era o feedback, né? Então, assim, vocês receberam um artigo onde o questionamento era como aumentar o rendimento do eteno numa planta petroquímica. Então, lembrando que uma planta petroquímica de primeira geração, ela vai estar recebendo o nafta, o gás natural, né? E vamos supor que ela utilize o nafta. Como é que ela faz para render mais? Então, existem vários fatores que influenciam no rendimento de eteno na planta, né? Dentre eles, né, um trecho aqui, ó, do texto que estava, ó, o tempo de residência, né, a geometria da serpentina do forno de pirólise, a temperatura de operação, a vazão de vapor, né, de diluição que é injetado junto, ou seja, a pressão parcial dos hidrocarbonetos que alimentam o forno. Então, se nós alterarmos essas variáveis, com pequenas alterações dessas variáveis, nós podemos ter um aumento ou uma redução na quantidade de eteno rendido. Lembrando, olha aqui, ó, isso aqui que nós estamos falando, rendimento. Ó. Então, usei gás natural. Em média, gás natural rende quase 80% de eteno. O nafta rende em torno de 32%, 33%. Como é que eu faço para render 35%, 36%? Né? Então, uma dica é a gente ter em mãos, ter porque é aquilo, tu tem um equipamento, um projeto, muito embora a gente tenha empresas que a gente chama de primeira geração petroquímica, mas cada uma vai ter o seu forno, cada um vai ter particularidades no seu processo. Nenhum projeto vai ser exatamente igual ao outro. É muito difícil, é emaranhado de tubos, tem as questões climáticas que também diferem, vai comparar um polo lá na Bahia, vai comparar um polo aqui no sul, lá na Bahia é quente o ano inteiro, aqui a gente tem climas, né, um pouco diferentes, então como é que fica as questões, né, de proteções de tanques, né? Então isso tudo faz com que existam algumas mudanças, né? E obviamente que essas mudanças podem interferir então nos resultados.
E a grande proposta do paper, que foi uma das coisas que eu conversei com a Júlia, era que vocês então lessem, e ali no próprio paper eles dão, né, um exemplo de como aumentar o rendimento. Claro que quando a gente trabalha com uma planta petroquímica, nós temos um processo em regime permanente. O que é um regime permanente? Ou seja, constantemente está entrando matéria-prima, constantemente está saindo produto. Então, quando tu faz as paradas da planta, tu programa ela para acontecer a cada 3, 4 anos, essa parada. E quando tem a parada, a produção realmente para. Então, para de entrar nafta, para de sair produto, para. Eles revisam todos os equipamentos, fazem checagem de todo o sistema, identificam onde tem vazamento, identificam onde tem perda térmica, ou seja, fazem um check-up inteiro na planta. E daí, quando tem essas paradas, os equipamentos são esvaziados, são inertizados, ou seja, a planta para de produzir. Então, quando tu vai retomar essa planta, tu parte de um regime transiente, ou seja, tu está iniciando a produção, então tu vai aumentando aos poucos o abastecimento, vai ganhando produtividade, até que tu consegue ajustar as condições ideais. E ajustando as condições ideais, tu entra em operação de cruzeiro, entre aspas, ou seja, tu começa a produzir. E quando tu entra nesse perfil de produção, é muito arriscado tu mexer em qualquer parâmetro na planta. Então, é muito comum que a gente faça o quê? Que se utilizem, já te dou a palavra, Matheus, que se utilizem o quê? Softwares, e esses softwares eles têm a missão de quê? De tu alterar dados, alterar, né, parâmetros, para quê? Para checar se tu consegue obter melhores resultados. Fala, Matheus. Atrapalhando na explicação, ainda uma coisa que eu queria comentar com o senhor, na verdade não tem muito a ver com o processo petroquímico, mas que eu li uma reportagem esses tempos, quando começou a pandemia, eles estavam falando sobre a situação da indústria da construção civil, né? Devido à forte queda, muitos fornos cimenteiros foram desativados. Isso ia ter um impacto muito grande na indústria, porque esses fornos eles demoram, sei lá quantos meses para poder voltar a funcionar, e eles têm paradas programadas com anos de antecedência. Então, eu queria entender se é mais ou menos um processo parecido também com as petroquímicas. Demora muito tempo para conseguir voltar a funcionar e qual é o impacto para conseguir ter a performance anterior. Eu fiquei assim, bem impressionado com a reportagem que eu li, porque eu não tinha ideia da quantidade de tempo que era necessário para poder startar de novo uma cimenteira, um forno de cimento. Olha, uma planta petroquímica, os caras demoram quase 30 dias para estabilizar ela e para retomar tudo 100%, porque tu imagina, para tudo, para desde do fornecimento de vapor, fornecimento de água, né, limpa tudo até encher de novo. Todo o volume do sistema vai estar ocupado com gás inerte, então tu tem que expulsar todo aquele gás inerte para começar a entrar os derivados, né, e começar os processos. Então tu tem muita perda de material que acaba sendo queimado lá na chama, que eles chamam que é a chama da vida, na realidade, que é o flare, que é tudo que é resto de processo que tu não consegue redirecionar para um reaproveitamento, tu acaba mandando para não explodir a planta, né? Quase que um efluente gasoso. Mas é isso, claro, tem partes do processo que consegue mais rapidamente chegar às condições ideais, mas e aquilo, né? Quando a gente fala de uma petroquímica, é 24 horas produzindo, não para. Então, a partir do momento que a planta começou a rodar, é todo dia, né? Não tem, um dia pode diminuir um pouquinho a produtividade, mas no dia seguinte já é tudo muito estável. Tu não pode, é que nem tu tá dirigindo numa estrada em alta velocidade, ou 80, 100. Se tu fizer assim com a direção, tu capota, né? Tu tem que ir devagarinho e vai na manha, para quê? Para te poder, né, te manter. E uma indústria grande é a mesma dinâmica. Então, aqui,
na conclusão do trabalho, eles citam, né, o que foi feito dentro do simulador, o Aspen, onde evidenciou-se que a torre desmetanizadora consegue separar o metano da corrente fundo do vaso e, dessa forma, auxiliar a torre desmetanizadora já existente. Então, tu faz o quê? Uma manobra onde uma torre auxiliar, né, ajuda a uma torre já pré-existente. E isso faz com que tu mantenha as mesmas especificações, porque tu vê, o eteno, ele sai com um pouquinho de contaminação de metano e da mesma forma, o metano também sai com um pouquinho de contaminação de eteno, porque, lembra na aula passada, a gente vai promovendo a separação das correntes, mas essa separação das correntes vão acontecendo em torres de destilação com duas saídas, uma saída de topo e uma saída de fundo, né? E daí a gente vai separando ali, depois que tu faz o craqueamento no forno de pirólise ali, com catalisadores e vapor, depois que tu promove, então, as separações primárias da água, né? Tu vai fazer o quê? Faz a lavagem com gasolina, daí tu vai começar a separar essas correntes. E no processo de separação, tu não consegue separar 100% eteno, ele vai tendo uma pureza e uma certa contaminação. E aqui mostra quais foram as variáveis, né, os parâmetros que foram alterados, e ele conclui que, a partir dos resultados obtidos, provenientes da simulação e da avaliação preliminar dos equipamentos pertencentes ao sistema de separação em questão, pode-se evidenciar que a coluna desmetanizadora consegue realizar a mesma função que a coluna desmetanizadora principal, e dessa forma viabilizar o aumento da produção de eteno na unidade. Então, tinha a evidência, viu, Júlia, no próprio... Claro que não foi um ganho de rendimento real, mas são modificações virtuais em software que permitem que tu tenha noção de que, opa, se eu fizer isso, pode ser que eu tenha um bom resultado. Aí tu vai ter que fazer uma programação, essa semana vamos fazer teste em planta, daí começa a mudar, né, os parâmetros, muda os parâmetros e começa a avaliar a tua produtividade. Daí passa um simulador, permite com que tu tenha uma prévia do que pode acontecer na realidade. Ok? Então, a ideia era essa, tá, pessoal? Para a gente fazer essa breve revisão. Valmir, boa noite, tudo bem? Então, a ideia era essa, para a gente fazer essas revisões, dar esse feedback, porque é muito importante que, previamente, vocês estejam sempre, né, muito atentos. E lembrando, né, vocês, como futuros engenheiros químicos, vocês vão ser cobrados na indústria por isso, por aumento de rendimento, por melhoria de processo, né, por otimização de uso de produto, né, otimização energética. Então, quanto mais vocês lerem sobre isso durante a graduação, melhor vocês vão ser futuramente, né? Então, é isso que eu digo, a diferença de quem faz o TDE e de quem não faz. No final, vai fazer alguma diferença? Vai fazer diferença na bagagem que tu vai estar carregando e vai estar finalizando o teu semestre com essa bagagem bem cheinha, né? Então, parabéns para os que tiveram atitude, fizeram, né? E sempre que tiver alguma dificuldade, conversem com o professor, que a gente sempre vai estar achando a melhor maneira para que vocês possam estar tendo o melhor desempenho ao longo aí do semestre, tá bom? Bom, então, continuando aí, agora sim, material da aula 8. Então, a aula 8 está dentro da parte 3 do nosso livro, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a indústria de segunda geração. Mas, para nós falarmos de indústria de segunda geração, é fundamental que a gente entenda o que são polímeros. Então, vamos fazer uma breve introdução
né? E isso também está lá, né? Aqui a ideia é nós só reforçarmos alguns conceitos, mas moléculas, né, quando elas são muito grandes, né, quando elas têm um número de átomos grandes, né, então, lembrando aqui dos nossos modelinhos atômicos, então, quando a gente pega aqui um átomo de carbono, né, e esse átomo de carbono, então, ele vai realizando ligações, né, com outros átomos de carbono, e essas ligações elas vão ocorrendo, né, de tal forma que essa molécula ela começa a crescer. Essa molécula ela vai crescendo e esse crescimento vai promovendo o quê? Vai promovendo uma série de outras propriedades para essa grande molécula. Então, aqui a gente está falando do 1, 2, 3, 4, por exemplo, de uma estrutura. Vou tirar aqui os metanos da minha estrutura, vou deixar só os carbonos. Então, estamos falando aqui de uma molécula aí com 5 carbonos, por exemplo. Então, essa molécula com 5 carbonos, ela pode crescer mais ainda. E esse fato de crescer é o que nós chamamos do processo de polimerização. Então, quando nós falamos da indústria aí de segunda geração, nós vamos estar falando dos polimerizadores, né? E uma coisa interessante, que quando nós tivermos uma das moléculas que vão formar os polímeros, né, por exemplo, o eteno, ela vai ter uma propriedade totalmente diferente do polietileno, tá? Então, um exemplo, né? O que caracteriza um polímero? Vão ser moléculas que vão ter um peso molecular na ordem de 1000 a 1 milhão, tá? Então, esse é o peso molecular. O que é o peso molecular? É a soma das massas atômicas, né, dos elementos químicos que compõem a fórmula, né, da molécula. E daí, assim, por exemplo, esse polímero aqui, ó, esse polietileno, ele foi formado por um monômero, né? Então, esse monômero passa por uma reação de polimerização e forma, então, o polímero. Mas cada parte que tem a característica do monômero, nós vamos chamar de meros, né? Então, um polímero, ele é formado por meros. E esses polímeros, ok, eles vão ser finalizados quando atingem um certo grau de polimerização. O que é esse grau de polimerização? Vai ser o número de monômeros que vão estar encadeados, formando aí, então, essa macromolécula. Então, vamos fazer um exercício aqui, vamos ver se vocês realmente entenderam. Então, qual é o grau de polimerização de um polímero de polietileno com peso molecular 499.996? Então, por exemplo, como é que eu vou descobrir esse número N? Bom, que é, né, o polietileno. Bom, o polietileno, ele é carbono e hidrogênio. Então, uma molécula, né, um mero, melhor dizendo, então, um mero do polietileno vai ser igual a 2 vezes o carbono, né, mais 4 vezes o hidrogênio. Concordam comigo? Porque o mero é isso aqui, ó, são 2 carbonos e 4 hidrogênios. Bom, então, o peso molecular desse aqui vai ser 2 vezes 12 mais 4 vezes 1. Onde é que o professor tirou esse 12 e onde é que eu tirei esse 1? Esses valores são valores que nós pegamos na tabela periódica. Então, a gente pega a massa molecular aqui, ó. A massa molecular, então, do carbono. Ó, a massa
Ó, a massa molecular do carbono ali, ó, massa atômica, né? Desculpa, não é molecular. Massa atômica do carbono aqui, ó, 12. E a massa atômica do hidrogênio ali, ó, 1. Ah, arredondando, né? Então, exatamente isso que a gente fez aqui, ó, tá? Então, agora a gente vai fazer uma matemáticazinha. Então, vai dar 24 mais 4, 26. Então, isso quer dizer o quê? Que a massa molecular, ou o peso molecular do mero é igual a 26. Então, se eu tenho um peso da molécula, né, se eu tenho o peso molecular do polímero, é igual... Não é 28? Oi? Não é 28? 20... Ah, é 28, tá certo. Obrigado. Isso aí, 28. Estava só testando vocês, né? Antes, que barra. Isso aí, pessoal. Obrigado. A gente erra. Vamos lá, 28. Então, tu vai pegar os 499.996 e vai dividir, então, pelo peso molecular do mero. Então, puxa, que coisa chata, viu? Não quero maiúsculo. Então, o N vai ser igual a 499.996 dividido por 28. N vai ser igual a 17.857. Ou seja, qual é o grau de polimerização de um polímero, né, de polietileno com peso molecular 499.996? Aproximadamente 17.857. Então, esta seria a resposta. Ou seja, o que significa isso, pessoal? Isso aqui significa que tu vai ter 17.857 meros ligados um ao outro para formar, então, uma molécula de polietileno. Né? E isso é válido para o polipropileno, para o politereftálico, para o PVC, né? Para o PET e para todos os polímeros que a gente fala, ok? Então, outra característica, né, com relação aos polímeros é com relação aos seus meros. Né? Então, se os meros, quando a gente faz a ligação entre meros, eles são iguais, que é o caso do polietileno, sempre vai usar os etilenos ou os etenos. Quando são todos iguais, nós vamos ter um homopolímero. Agora, quando a gente faz a mistura de mais de um mero, por exemplo, aqui com esse que é acrilonitrila, né, butadieno e o estireno, quando a gente coloca, por exemplo, 2 ou mais meros misturados num processo de polimerização, aqui nós então teremos o que nós chamamos de copolímero. Então, nós vamos classificar os polímeros com relação ao processo de polimerização como homopolímeros, que é quando a gente usa o mesmo mero, o mesmo monômero, e copolímeros, que podem ser alternados, podem ser aleatórios, podem ser em blocos ou enxertados. Tá? Então, basicamente, é a forma como essas partes vão se ligar no processo de polimerização. Mas lembrando, tudo isso daqui são copolímeros e aqui nós temos homopolímeros. Bom, como é que fica a questão da definição dos nomes? Até para que vocês compreendam um pouco, né? Então,
o nome empregado será a fonte, né, do monômero, né, por exemplo, seguido do prefixo poli. Então, um exemplo aqui, polietileno. Então, o monômero é o eteno ou etileno, então o nome do polímero, né, obtido a partir da reação de polimerização com os monômeros de eteno, vai ser o polietileno. Né? Também temos o polipropileno, que também o monômero vai ser, então, o propeno, né? Então, quando o propeno ele se liga um ao outro, nós vamos ter, então, a formação do polipropileno. Lembrando que aqui o polipropileno, por exemplo, a forma como essa ramificação fica ligada na cadeia principal do polímero, se essa ramificação ela fica para um lado, para o outro, para um lado, para um lado, para o outro, se ela fica nesse sentido, né, não uniforme, ou seja, um sentido atático, nós vamos ter uma característica de um polipropileno amorfo, né? Agora, se nós tivermos uma certa uniformidade na distribuição do radical, da ramificação na cadeia principal do polímero, nós vamos ter, então, um sindiotático, né, onde um lado sim, um lado não, onde nós vamos ter uma característica semicristalina de polímero. E quando todas as ramificações ficarem do mesmo lado, nós vamos ter a característica de um polímero isotático, né? Então, esse tipo de polímero aqui, ele vai também ter uma característica semicristalina. Tá? Daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho sobre o que é ser amorfo e o que é ser cristalino. Bom, outra definição de nomenclatura, tá, é com relação à estrutura do mero. Então, o nome é baseado na unidade estrutural do polímero, como, por exemplo, poli. Né? Então, nós vamos ter aqui, ó, o tereftalato de etileno, né, conhecido como PET. Na definição de polímeros, a gente utiliza muito nomenclatura não oficial, que não é a nomenclatura IUPAC. Por que isso? Porque se utilizavam alguns conceitos, algumas definições para produtos, por exemplo, vinila, daqui a pouco a gente vai ver o PVC. Mas por que é vinila? Bom, em um determinado momento, os descobridores, as pessoas que foram os primeiros a trabalhar, definiram algumas características para alguns grupamentos de moléculas. Então, definiam alguns tipos de nome, né, que nem a questão do tereftalato de etileno. Então, o etileno está aqui. Então, essa estrutura é tereftalato. Né? Muito embora a gente veja que tem um grupo aqui éster, né, é um grupo éster e um anel benzênico, mas a gente não utiliza normalmente para nomenclatura de polímeros as definições da IUPAC. Mas então está aqui. Então, a estrutura do mero ajuda também, principalmente quando a gente tem situações assim, a gente coloca entre parênteses, então, quando é uma estrutura mais robusta, né, e requer um nome mais composto. Por exemplo, aqui no caso do poliestireno, da mesma forma. Então, o que é o estireno? Também pode ser chamado de vinil, né, ou etileno benzeno, né, etilbenzeno, ou estireno, como é chamado esse conjunto. Então, quando vários estirenos reagem entre si, formam, então, um polímero chamado poliestireno. Bom, e outra definição de nomenclatura é com base empírica tradicional, né, que ilustram como exemplos clássicos o nylon, as borrachas de origem diênica e alguns plásticos. Então, aqui a gente vai entrar o nylon 6, o nylon 11, onde o número indica o número de átomos de carbono do aminoácido que poderia ter originado o polímero,
os elastômeros, como o BR, né, que é o polibutadieno, o CR, que é... Aqui, pessoal, saiu um errinho lá no texto, tá? Coropreno. Então, é cloropreno. Então, tem que fazer uma correçãozinha lá no material de vocês. É policloropreno. E plásticos como o PVC, policloreto de vinila, PVA, poliacetato de vinila, ABS, acrilonitrila, butadieno, estireno. Então, da mesma forma como a gente viu. Então, tu leva definições em cima das características que se definem. Então, aqui, um exemplo do que é o polímero, né? Policloreto de vinila, o PVC. Então, tu tem um monômero, que é o cloreto de vinila, ou cloroeteno, né? Usando pela nomenclatura da IUPAC, seria cloroeteno, mas vinila se define por uma ligação dupla, né, de um eteno, né, caracteriza uma vinila. Então, aqui tu tem a presença do cloro, então, cloreto de vinila. Então, a partir da junção de vários cloretos de vinila, né, sob a ação do processo de polimerização, nós vamos formar, então, policloreto de vinila, que é o que a gente conhece como PVC. E vejam, o que é o N mesmo, pessoal, que eu me esqueci? Hã? Alguém abre o áudio aí e fala? O que é o N? Oh, ninguém fala. Não tem ninguém na aula. É o número de meros da cadeia? É o número de meros, mas ele também indica o grau de... Grau de... Que a gente calculou lá. O que era que a gente calculou? Esqueci o nome. Bom, vamos lá, alguém ajuda? Grau de... Grau de... Polimerização. Perfeito, Vanessa. Muito obrigado. Se não é tu salvar essa turma, hein, Vanessa? Vamos lá, então. Aqui, da mesma forma, o polibutadieno, né? Então, but, né, dieno, por quê? Porque ele parte de um monômero que tem duas ligações duplas conjugadas, né? Então, as borrachas obtidas a partir da polimerização do 1,3-butadieno para a obtenção, então, do polibutadieno. Então, outro exemplo, né, o policloropreno, né, que é o que a gente viu ali, então vai ser um vinilacetato que vai reagir, então, com o ácido clorídrico para formar o cloropreno. E esse cloropreno, que é o monômero, vai reagir, então, para a formação do policloropreno. Lembrando que o policloropreno é o que nós conhecemos como neoprene, né, que é muito utilizado aí pelo pessoal que gosta de entrar na água quando a água não está quentinha, né, que é as roupas de borracha que a gente fala, né, então aquele material lá, por exemplo, é o neoprene, que é marca comercial, nome comercial, para o polímero policloropreno. E se tu parar para avaliar, na ideia tu tem um monômero aqui, no caso é um dieno, ó, certo? 1, 2, 3, 4. Então, tu vai ter 2 cloro, but, 1, 3 dieno. Então, esse seria o nome, né, pela IUPAC. Mas, por uma questão de convenção, se define, então, cloro, preno. Né? Agora, por que é o preno? Daí tem uma questão histórica, né, da formação
de como se definiu essa nomenclatura, que daí as definições são N, né? Aqui é um grupo vinil e aqui é um grupo acetilênico, né? Que é o acetileno, que é o gás, por exemplo, que sai do carbureto, muito utilizado aí pelo pessoal de solda, principalmente os antigos soldadores, usavam a pedra lá de carbeto de cálcio para obtenção do acetileno. Então, esses nomes, né, da origem das substâncias mais antigos acabaram, né, prevalecendo e definindo a nomenclatura, né, de uma forma bem não regular, mas muito baseado na história da origem da substância. Então, por isso que tem esses nomes diferentes de uma nomenclatura oficial, que no caso seria a IUPAC. Bom, como que se classificam os polímeros com relação ao seu comportamento mecânico? Então, nós vamos ter 3 tipos de polímeros, basicamente. As borrachas, ou os elastômeros, os plásticos e as fibras. E como é que a gente caracteriza para saber se ele é um plástico, se é uma borracha, ou se é uma fibra? Tu faz um ensaio de tração, né? O que é um ensaio de tração? Tu vai pegar um corpinho de prova, que vai ter um dimensional padrão, e tu vai exercer o quê? Um esforço em cima desse material e vai observar o quanto que ele, né, se deforma sob a ação dessa força. Então, essa curva que a gente obtém aqui é uma curva que apresenta o valor da tensão aplicada, que é a força de tensionamento do material, da forma como ele vai ficando tensionado, e a deformação é o quanto que ele vai ganhando em termos de, né, esticamento, né, de quanto que ele vai se esticando. Olha aqui que legal, tem uma borracha aqui. Então, ó, eu vou aplicando uma tensão num corpo de prova. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu aplico esse material, ele não se deforma. Agora, uma borracha aqui, ó, ele vai se deformando. Então, é exatamente isso que a gente mede aqui. Então, o que nós percebemos? Ó? Que um material que aguenta uma elevada tensão, porém se deforma pouco, é um polímero frágil. Né? No caso aqui, a gente teria as fibras. Agora, um plástico, por exemplo, né? Se a gente pega aqui, se a gente pega um plástico, por exemplo, né? Então a gente aplica, por exemplo, uma força nele aqui, ó, ele resiste a uma certa tensão. Então, o que acontece? Começa a subir a tensão sem deformação, mas daqui a pouco ele começa a deformar. E essa deformação vai até que ele, até que, viram ali, ele sofreu uma deformação. Claro que o ensaio, esse X aqui é quando ocorre a ruptura. E veja, esse material, plástico, por exemplo, é irreversível. Uma vez deformado, ele não volta. Agora, no caso, né, desse último, com pouca tensão, que é no caso da borracha, pouca tensão, ele já vai sofrendo a deformação. Claro que o ensaio, ele não tem o objetivo de ir e voltar. Não, ele não está avaliando a elasticidade. Ele vai até a ruptura. Então, o que a gente percebe? Que, num primeiro momento, a tensão ela é toda absorvida na forma de deformação. Claro que vai chegar a um ponto que começa a deformar menos, mas a tensão vai ficando cada vez maior, até que ocorre a ruptura. Então, aqui no C, nós vamos ter a característica, então, de um elastômetro. Ô, professor. Pois não. Boa noite. Todos são termoplásticos, né? Não necessariamente. O termoplástico a gente vai caracterizar como materiais que, sob a ação da temperatura, eles fluem, certo? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, se tu pega o polietileno e aquece ele se deforma, né? Ele flui, ele funde.
né? Então, o termoplástico é essa característica, são todos os polímeros que, sob a ação da temperatura, eles sofrem, então, eles fundem, eles fluem, né? Eles podem, por exemplo, para te processar ele, tu pode, por meio do calor, tu vai transformar o estado físico dele de tal forma que tu consiga moldar ele, por exemplo, né? Diferente do termorrígido. O termorrígido é aquele que nem sob a ação da temperatura tu consegue mais alterar as propriedades dele, né? Por quê? Porque ele teve um tipo de ligação cruzada que impede com que ele mantenha essa flexibilidade. Foi o Jackson que falou? Isso. Não, tranquilo, entendi. Perfeito, isso aí, cara. Eu achei que um termo fixo não poderia ter essa característica, não. Não, é que o que acontece aqui, por exemplo, aqui eu estou falando da análise do material, colocando calor nele, entendeu? Eu estou com uma amostra temperatura ambiente, fazendo um ensaio de tração numa fibra, que pode ser o quê? Um fio de nylon, um fio de pesca de nylon, né? Ou um filme plástico, que nem eu mostrei para vocês, ou um pedaço de borracha vulcanizado, por exemplo. Entendeu? Então, eu não estou falando de aquecer nem esfriar, não estou avaliando processabilidade, eu estou avaliando a propriedade do material e não processo, não estou falando de processo, certo? Então, essas são as características dos materiais poliméricos. Então, são esses 3 tipos que nós vamos ter. Bom, dentro das suas propriedades básicas, lembrando que a gente está fazendo uma breve introdução a polímeros para que vocês compreendam depois quando a gente for falar da indústria de segunda geração ali, né, dos processos. Então, uma delas é a cristalinidade. Então, o que é a cristalinidade? É a capacidade do material permitir, né, com que a luz atravesse. Então, quanto mais cristalino ele for, maior resistência à passagem da luz. Então, quando a gente tiver um material, né, com elevada cristalinidade, essa elevada cristalinidade, quando eu fizer a inserção da luz nele, ele não vai haver a passagem da luz de uma forma, né? Por quê? Porque os cristais vão desviar, né, os feixes de luz. Já um polímero amorfo, né, significa que ele não tem nada de cristais, ele não é cristalinizado. Então, a luz, quando incide sobre ele, facilmente ela atravessa. Então, quando a gente olha um filme plástico transparente, é porque ele é um filme amorfo, né? Agora, quando ele for um filme opaco, é porque ele tem uma certa cristalinidade. Claro, não vamos confundir, estamos falando da resina virgem. Não vamos confundir, mas então uma sacola plástica branca, ela é, no caso, cristalina. Por que ela é cristalina? Não, porque ela é branca. Não, é porque ela tem pigmento, né? Então, a gente tem que avaliar, nós estamos falando em nível de estrutura do polímero, né? Nós não estamos avaliando produtos finais, a gente está enxergando somente para os monômeros reagindo e formando os polímeros. Nós ainda não começamos a transformar polímeros em mouse, não começamos a transformar polímeros em calculadoras, em canetas, em apontadores, em computadores. Nós não começamos a fazer isso. Por quê? Porque isso é indústria de terceira geração e não de segunda. Aqui nós estamos falando sobre o polímero em si, certo? Que são as macromoléculas. Então, por exemplo, para nós fazermos a avaliação estrutural do polímero, tá? Nós vamos avaliar ela, então, sobre o grau ou percentual de cristalinidade. Então, um polímero, ou ele é amorfo, ou seja, ele não tem nada de cristalinidade, ou ele é cristalino,
amplamente cristalino, ou ele é parcialmente amorfo ou parcialmente cristalino. Então, como que nós vamos enxergar isso em termos de propriedades físicas? Então, por exemplo, se eu pego uma porção de polímero, vamos pegar lá. Eu não tenho nada de polímero aqui, mas eu pego um punhadinho de polímero. Aqui. O que eu estou falando quando eu digo que é polímero? É importante vocês visualizarem, mas aqui, isso aqui é o polímero. Então, se eu pegar um punhadinho desse polímero, desses pelletzinhos aqui, se eu pegar um punhadinho desse polímero aqui, tá? Aqui ele está misturado com pigmento. Falando da resina aqui, que a gente chama de resina, tá? Então, se eu pegar um punhadinho dele, né, e esse material estiver fundido, eu aqueço ele, por quê? Porque ele é termo, né, através da ação da temperatura eu consigo fundir ele, né? Então, e esse material fundido começa a resfriar, sem a interferência de força externa nenhuma, ele vai estar resfriando lentamente. Então, há primeiro a formação de cristalitos. Quando que vai haver a formação desses cristalitos? Obviamente, né, que isso vai depender da estrutura do polímero. Então, se ele tiver uma certa característica de cristalinidade, ou seja, a forma como as macromoléculas se reúnem, elas vão se reunir de uma forma ordenada, e essa ordenação vai dar uma característica de cristalinidade, vai haver, então, primeiro a formação desses cristalinos, em maior ou menor grau, que então vai depender dessa estrutura. Porém, se da mesma forma eu inverto o processo, em vez de eu ter ele fundido e começar a resfriar, eu tenho ele agora uma temperatura extremamente baixa. Eu vou estar lá, os pelletzinhos, e começo a aquecer esses pelletzinhos. Então, a temperatura da massa polimérica congelada, ela vai estar lá em baixa temperatura, primeiro ela vai passar, então, por uma transição de ordem. Essa transição de ordem nós vamos chamar de transição vítrica. O que é essa transição vítrica? Vai ser quando a parte amorfa do polímero vai começar a se fundir. Então, imagina, a gente tem uma estrutura, essa estrutura vai ter lá uns cristalzinhos ou não, mas primeiro quem funde vai ser a parte amorfa, a parte que é totalmente desorganizada. Então, essa primeira fusão, né, nós vamos chamar ela de transição vítrea. Ou seja, tu sai do estado de vidro, ou seja, do estado de solidez, né? Ou seja, sai do estado de solidez. Então, imagina um polímero observado ao microscópio, seria isso. Então, onde tu vê essa orientação é a parte cristalina. Agora, essas partes aqui, que estão tudo desordenadas, essa é a parte, então, amorfa. Bom, prosseguindo esse aqui, então, primeiro tu vai fundir a parte amorfa, que é uma transição de segunda ordem, né? Primeiro tu funde a amorfa, mas se tu continuar aquecendo, e se esse material ele tiver cristais ou cristalitos, ou seja, uma estrutura cristalina ali, depois que ele funde a parte amorfa, mais lá na frente vai vir a fusão da parte cristalina, né? Então, essa parte cristalina sendo fundida, nós vamos ter, então, um material totalmente fundido. Mas prestem atenção, nem todo polímero ele vai passar pela transição vítrea.
Mas nem todo polímero vai passar pela fusão cristalina. Por quê? Por quê, pessoal? Por que um polímero talvez não passe pela fusão cristalina? Por quê? Porque ele é um polímero amorfo, ou seja, ele não tem cristalinidade nenhuma. Então, aqui vamos ter as definições de temperatura de transição vítrea, que é o quê? É a temperatura na qual nós vamos ter a fusão da fase amorfa do polímero. Tá? Tanto polímeros amorfos quanto semicristalinos vão ter TG. Agora, a fusão cristalina somente ocorrerá em polímeros semicristalinos, que é a ATM, que é a temperatura de fusão cristalina. Então, esse ensaio, né, de termo, que é um ensaio térmico, que é o DSC, ele é o tipo de ensaio que se realiza para avaliar essas características de TG e TM. Então, por exemplo, a fusão da parte amorfa é um processo que absorve calor, é um processo endotérmico. Então, essa é a curva. Ó. Então, depois, tu vai ter um pico endotérmico, que é um pico, né, com relação a um processo de cristalização, cura, oxidação, né, e depois, né, desculpa, aqui primeiro tu tem um pico endotérmico, que caracteriza um evento de fusão, né, ou perda de massa da amostra, e esse pico exotérmico é o pico onde vai ocorrer, então, a fusão, né, da parte cristalina. Então, esse aqui é o que vai caracterizar, por exemplo, a temperatura do TM, para aqueles que forem polímeros cristalinos. Né? Então, todo polímero vai ter ATG, todo. Amorfo, cristalino, e se ele for totalmente cristalino, daí o TG dele não vai existir. Por quê? Porque ele não vai ter fase amorfa. Né? Mas é muito difícil ter um polímero 100% cristal, não existe. Então, normalmente, é isso aí. Ele é amorfo, 100% amorfo, então ele só vai ter TG, ou ele vai ser amorfo ou semicristalino. Daí, se ele for semicristalino, além de TG, ele também vai ter o TM. Certo? Bom, pessoal, deu para ter uma noção com relação a polímeros? Sim? Sim. E foi bem legal, porque eu já tinha pedido para vocês fazerem a leitura, né? E isso, ciência dos materiais, Jaque. Isso aí, show de bola, bem isso mesmo. Então, em tese, esse material já está escrito, estava lá, vocês já fizeram um autoestudo, em tese, vocês já tinham dado uma lida. Então, a ideia agora é nós só reforçarmos conceitos e, principalmente, tirarmos dúvida. Então, agora sim, a petroquímica de segunda geração, então, nada mais vai ser o quê? A central petroquímica, que foi o que a gente estudou até a última aula, vai gerar, então, né, as olefinas, eteno, propeno, butadieno, e vai gerar os aromáticos, benzeno, tolueno, xileno. Então, por exemplo, com um eteno, né, tu vai meter mais cloro, tu vai obter o PVC. Com eteno, tu vai obter o polietileno. Com propeno, né, mais acetonitrila, tu vai obter fibras acrílicas. Com propeno, tu pode obter também o polipropileno, né? Com propeno, acetonitrila mais ABS, né? Tu pode, né? Tu pode obter propeno, acetonitrila, tu pode também obter o ABS, porque ele vai mais butadieno. O butadieno,
sozinho pode formar o PB, que é o polibutadieno, ou o butadieno com aqui, ó, com o estireno, que vem lá do outro lado, tu pode formar o SBR, que é um polímero, que é um elastômero, né? Agora, o xileno, por exemplo, tu pode formar o anidrido fitálico, que é usado para fazer o poliéster, resinas alquídicas, plastificantes. O xileno, tu obtém o ácido tereftálico, e com o xileno tu pode obter o PET, que é o que a gente usa aí, né, nas garrafas PETs. O PET também é muito utilizado também em roupas, né, que são fibras. O tolueno, TDI, poliuretanas, né, então que são outros tipos de polímeros. Benzeno, dá para formar o estireno, né, junto com o eteno, né, e o estireno polimerizado forma o poliestireno, PS. O benzeno, né, com fenol forma o nylon 66. O benzeno forma o LAB e o LAB forma o polímero de lápis. Ou seja, pessoal, se vocês pararem para pensar, tá? Isso é a indústria de segunda geração. O meinho aqui é a primeira geração, que foi o que nós vimos na última aula, que pegam nafta, né, ou gás natural, e a partir disso craqueia essa matéria-prima e obtém os monômeros. Esses monômeros aqui, então, claro, com processos daí de polimerização. Então, veja, no primeiro momento tem algumas moléculas desuniformes, tu fatia elas, corta bem elas, entre aspas falando, e obtém as partezinhas tudo direitinha. Daí agora eu tenho as partes direitinha e eu começo a juntar essas partes ou misturar essas partes. Então, se for tudo partes iguais, eu formo os, né, homopolímeros. Agora, se eu pego partes diferentes, eu formo, então, os copolímeros. Por que tu faz isso? Porque conforme o tipo de junção, o tipo de ligação, tu vai ter propriedades diferentes. Essa é a história. Então, aqui a gente já falou isso aqui. Então, o que é os plásticos? Lembre-se, nós não estamos falando das cambucas, nós estamos falando dos brinquedos. Não, a gente está falando da resina. É isso que nós estamos falando. Do plástico, do polímero, né? Então, por exemplo, o polietileno é a resina termoplástica mais utilizada do mundo, né? Em torno de 40%. Então, a indústria de segunda geração forma 3 tipos de polímeros, de polietileno, desculpa. O de alta, de baixa e o de baixa linear, né? Densidade, tudo com relação a uma propriedade física chamada densidade, que é ocupação de volume, massa sobre volume. Ou seja, quanto que qual é a quantidade de material que ocupa um determinado volume. Isso é densidade. E esses polímeros, então, eles são caracterizados, né, de acordo, então, com essa densidade e a fluidez dele. Então, por exemplo, para te obter o polietileno, né, de baixa densidade, tu usa um processo com elevada pressão e temperatura. Então, esse processo é uma polimerização por adição, né, onde tu vai ter um peso molecular de 50 mil aproximadamente, de 40 a 60 ramos a cada 1000 meros gerais de etila e propila, né? Vai ter de 0,2 a 5 insaturações presentes no meio do... Isso quer dizer o quê? Porque, em princípio, é tudo ligação simples, mas o processo de polimerização é muito louco, pessoal. Ele vai, um monômero vai ligando com o outro. Então, tu imagina lá, ó, tu tem 2... vai ter, por exemplo, aqui, ó, 2 eteno, né? Aí, esses eteno aqui, ó, claro, tá faltando a ligação dupla aqui, tá?
Então, esses dois etenos aqui, ó, eles vão estar lá. Daí tu imagina isso aqui em alta pressão, alta temperatura, eles começam a se chocar. Daí quando eles se chocam, eles vão formando ligação. Então, aqui formou uma. Daí a cadeia começa a crescer. Daí vem outro. Vem outro eteno. Estou procurando aqui um carbono sp2. Ó, aí veja, a cadeia está crescendo. Aí vem outro e... Bom, esse outro, às vezes, ele entra aqui. Mas esse outro, ele pode também entrar aqui. E é isso que ele está falando, de espaço em espaço, às vezes esse crescimento ele não se dá de forma linear, às vezes ocorre ramificações, né? E isso é uma das características do polietileno de baixa densidade, ele vai ser bastante ramificado, né? E daí aqui, ó, ele é em torno de 60% cristalino. Então, se ele tem cristalinidade, ele vai ter TM, né? Porque é a fusão dos cristalitos. E o TG é a fusão da parte amorfa. Olha só, o TG dele é menos 20 graus centígrados. Então, para que servem essas propriedades? Para nós sabermos o quanto ele vai ser rígido ou não. Vou te dar um exemplo. Se, por exemplo, ó, como é que é um filme de polietileno a temperatura ambiente? Tá vendo que ele é flexível? Ó? Agora, se eu tiver a menos 20, se eu tiver a menos 30 graus, eu estou morando lá no Polo Norte, está dando menos 30 graus. Esse filme plástico, lá no Polo Norte, com menos 30 graus, como é que ele vai estar? Ele vai estar duro que nem essa calculadora. Por quê? Porque eu atingi a temperatura de transição vítrea, ou seja, a parte amorfa dele está sólida. Não é o que está acontecendo aqui, ó. A parte amorfa, ó, flexível. Então é mais ou menos isso, para isso que serve essa compreensão da cristalinidade e do entendimento do que é uma TM e do que é uma TG. Agora, para te formar, então, os catalisadores Ziegler-Natta, por exemplo, né, já são com temperaturas, pressões mais baixas e temperaturas mais baixas também. É um tipo de poliadição em lama, né, porque tu usa esses tipos de suportes de catalisadores, tem dois tipos de processo, o 1 e o 2, né, tu pode obter tanto com esse tipo de catalisador quanto com esse tipo de catalisador, e aqui tu já vai ter um peso molecular maior, né, do que o outro, ó, aqui é 50 mil, aqui é 200 mil, e esse vai ser com 95% de cristalinidade. Isso quer dizer o quê? Olha só, por exemplo, o polietileno de alta densidade, a TG dele é menos 120 graus. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter esse filme flexível, mesmo em temperaturas muito baixas, e isso é brilhante. Por que isso é brilhante? Por exemplo, se eu tenho que fazer, eu preciso de flexibilidade, eu preciso um avental, por exemplo, um avental para um cara que trabalha na desossa de um frigorífico, só que o avental tem que ser de plástico. Imagina se aquele avental ficar todo duro, o que vai acontecer? Vai limitar, né, o tipo de trabalho ali, né, com as carnes, com a desossa, né, no frigorífico. Então, é fundamental que tu compreenda, esse polímero seria um bom polímero. Agora, propriedades e aplicações. Então, o polietileno, ele tem resistência química, a solvente, também tem baixo custo. O polietileno de alta densidade é principalmente utilizado em filmes e sacolas, tá? E o polietileno de baixa densidade, como é um processo muito caro de fazer, né, é muito comum ele ser misturado com o de baixa densidade já linear.
Então, ele é muito utilizado, por exemplo, para máquinas de empacotamento, filmes, para empacotar embalagens de alimentos, e principalmente aqueles filmes que enrolam as garrafas PETs, os Shrink, filmes Shrink, com polietileno de baixa densidade. Já o polipropileno, né, é uma resina que é muito versátil e ela tem uma alta resistência à temperatura, resistência química. Então, por exemplo, é muito comum tu ver tanques de polipropileno na indústria química, que são aqueles tanques marrons, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tanque de PP. Ó, muito, indústria galvânica usa muito esses tipos de tanque de PP, ó. Então, esse material tem uma resistência química enorme, ele é um material extremamente inerte, e ele é muito facilmente, muito fácil tu trabalhar com ele. Então, tu pode fazer sistemas de impermeabilização de piso, é um negócio fascinante, né, e fácil de trabalhar, tu consegue colar. Então, outra vantagem dele é que ele, para reciclar, ele pode ser tanto reciclado e ele também pode ser usado para reciclagem térmica, né? Então, vamos supor, tu não vai precisar mais dele, pode utilizar ele para queima, né? Incineração, então ele vai te dar energia. O processo, então, de obtenção do PP é um processo, então, com catalisador de Ziegler-Natta, baixa pressão, né, 20 PSI, comparando com os outros, é uma poliadição em lama. E olha aqui, ó, a fusão dos cristalitos dela vai de 165 a 175 e a TG é -8. Então, veja, dependendo da temperatura, se for muito baixa, ele já fica rígido, né, que é a parte amorfa. O politereftalato de etileno, que é o PET, né, então, primeiramente, ele era amplamente utilizado na indústria têxtil, as camisetas, o pessoal mais da antiga vai lembrar, Volta ao Mundo, né, então, era esse tipo de tecido. Porém, hoje em dia, o seu maior consumo está na indústria de bebidas, refrigerantes, né, porque ele tem uma excelente característica de barreira a gases e odores. Então, isso faz com que, para bebidas, ele é excelente, principalmente bebidas carbonatadas. Aqui fala, né, no Brasil, hoje nós temos, né, 2 fabricantes, a Petroquímica e a Rhodia, né, que fazem, então, o PET aqui no Brasil. O PVC, né, que é o policloreto de vinila, né, ele é um plástico que tem 57% de cloro, né, e esse cloro, obviamente, ele é obtido, então, a partir de eletrólise do sal marinho. Como é que se define? Vocês sabem como é que se define esse percentual do cloro do PVC? Da mesma forma, parecido, né, da forma como a gente tinha feito a identificação dos meros. Mas, por exemplo, se tu pegar a tabela periódica, eu já deletei ela, a gente pegar aqui a tabela periódica e a gente pegar aqui, pegar a massa molecular. Puxa vida. Pegar a massa molecular aqui, ó, do cloro, ó, 35,45 do carbono 12, tá, vamos botar aqui, ó, 36, tá, 35,5. Carbono 12 e o hidrogênio 1. Então, tu vai ter o quê? Tu tem o cloro,
Tu tem um cloro, né? Então, o cloro vai ser igual a 35,5. E tu vai ter o 2 carbonos, C2H3. Puxa vida. H3. Então, isso aqui vai ser 12 vezes 2 mais 1 vezes 3. Isso aqui vai te dar, então, 24, 25, 26, 27. Certo? Bom, agora, o que acontece? O monômero, ó, qual é que é o peso molecular do monômero? O peso molecular do monômero nada mais é a soma dos 27 mais os 35,5. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 62,5. 62,5. Perfeito? Bom, agora então, ó, qual é o percentual de cloro no monômero? É só fazer, então, 35,5 dividido por 62,5 vezes 100. Quanto que dá isso aqui? 56,8%. 56,8%. Então, de onde é que saiu essa informação, 57% de cloro? Exatamente desse cálculo aqui. Por quê? Porque esses meros, né, eles vão se unindo e o percentual, como a massa molecular do cloro é muito alto, então representa. Então, por exemplo, ó, olha qual é que é a TG do PVC. O que significa essa TG do PVC 81 graus? A temperatura ambiente, o PVC, a temperatura ambiente, ele é assim? Sim ou não? Como é que é os canos de PVC, pessoal? Ele é assim? Sim ou não? Não. Não. O cano de PVC é rígido. Por que ele é rígido? Olha aqui, ó, qual é que é a TG dele, 81 graus. Isso quer dizer o quê? Que ele amolece, começa a fundir a parte amorfa dele a 80 graus. Por isso que tu mete uma chama no PVC, ele fica mole. Mas ele fica mole por quê? Porque ele está fundindo? Não, porque ele está atingindo a temperatura de transição vítrea, né? Que é o TG. Então, aqui, por exemplo, ó, ele pode ter de 5% a 15% de cristalinidade, ou ele pode ser totalmente amorfo, né? Muito bem. As principais aplicações do PVC, né, na construção civil, mas também é muito comum tu usar ele como laminados em calçados. Aí, por exemplo, as gurias aí gostam muito de botar calça de couro, só que calça de couro é caro. Então, por exemplo, aquelas calças que parecem couro é vinil, né, PVC. Mas, professor, mas não é rígido o PVC? Pois é. Se tu colocar, por exemplo, bastante auxiliar de processo, né, que é um material que vai fazer com que, me fugiu o termo agora, bastante, daqui a pouco vem o nome, tu tem que colocar essa substância que vai fazer com que o material fique mole, auxiliar de processo. Ai, deixa eu lembrar aqui, fugiu o nome agora, tio. Plastificante. Tá? Então, se tu, por exemplo, dosa plastificante ao PVC, né, a resina, no processo de fabricação, tu, por exemplo, consegue fazer aquelas lona de piscina, por exemplo, é PVC, né, e é flexível. Então, é um exemplo. O poliestireno, né, que é muito utilizado aí em copos, potes,
né? O isopor, que é o expandido, né? Isopor é marca comercial da BASF, e tem também o poliestireno de alto impacto, que é o que a gente tem nos ventiladores, nas geladeiras, né? Que são os eletrônicos, né? E os eletrodomésticos. Então, o poliestireno, na mesma dinâmica, olha a TG dele, 100 graus, isso quer dizer o quê? Que a temperatura ambiente, ele é rígido, né? Então, por isso que ele é utilizado, por exemplo, né, no caso, um liquidificador, né, precisa ser rígido, né, e tu consegue trabalhar, e ele é amorfo, né? Então, por exemplo, tu consegue ter um liquidificador, a cuba, a vasilha, por exemplo, pode ser transparente. Por quê? Porque ele é amorfo, né? Claro, né, essa é a característica, o CD, né? Por exemplo, o disco do CD, aquilo lá também é poliestireno, então ele é transparente porque ele é amorfo, ok? Veja, mas ele também vai ter, por exemplo, né, o TM, né, então ele pode apresentar, sim, né, uma certa, né, cristalinidade. Um percentual, obviamente. Então, aqui é mais ou menos o percentual dos usos dele. Bom, por último, só para a gente fechar aqui, as borrachas, né? Então, da mesma forma que a gente viu lá, quando a gente está falando de plásticos, as borrachas elas vêm assim, em fardos, mas também pode ser nesses tipos de pele, que vão ser que nem umas gotinhas, assim, umas gotinhas, só que é bem macia, diferente dos plásticos termoflexíveis, né? Aqui ele vai parecer uma gotinha, bem bacana, o material é bem maciozinho, não é rígido, ele é mole. Então, essa é a característica das borrachas. Então, nós vamos ter aí o SBR, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos SBR, e SBR, por exemplo, é a principal borracha utilizada nos pneus, nos pneumáticos. Então, nós, por exemplo, podemos ter um SBR, que vai ser uma série, por exemplo, aqui, ó, 1500, que é essa coloração, e nós podemos ter já uma série que já é estendido em óleo. Óleo é muito utilizado no processo de fazer peças de borracha, que daí já é a indústria de terceira e quarta geração de transformação, que vai fazer os O-rings, que vai fazer peças de borracha que a gente utiliza, né, em motores, em utensílios domésticos, tudo que tu precisar de uma certa flexibilidade, a vibração, não se romper, então tu vai usar. Então, se precisar de óleo, dela vai ser assim, ela é embebida em óleo. Também, né, o NBR, né, que no caso é um copolímero de acrilonitrilo e butadieno, né, é obtida pelo processo de poliadição e emulsão com catalisador, certo? E o NBR, por exemplo, é um tipo de borracha, né, que ela tem como propriedades, né, da borracha não vulcanizada ter baixa pegajosidade, né? Ela não é grudenta, né, e é bem dura, não escoa. E quando vulcanizada, ela precisa, obviamente, carga de reforço, que é o nego de fumo, e vai apresentar baixa resiliência e alta esterese, né? Além de resistência a líquidos e gases apolares, né? Se liga muito bem a metais. Então, por exemplo, se tiver uma peça metálica e tiver uma borracha ancorada nessa peça, isso é muito comum em artigos, em peças de automóveis, né? Um coxim, coisas desse tipo. Ali tu vai ter, então, um tipo de borracha nitrílica, que ela também, ó, gachetas, forração de tanque, válvulas, contato com gasolina e outros fluidos, ela tem uma boa resistência a solventes. Prof. Pois não. Desculpa te interromper. Essa questão da resiliência, acho que ela tem bastante a ver com a dureza também, né? Acho que
A resiliência tem a ver com isso aqui, ó, suportar a tensão, certo? Digamos, não se romper facilmente quando tu aplica uma tensão, né? E o termo é bem parecido com o que a gente usa para, por exemplo, quando tu diz assim, eu sou uma pessoa bem resiliente. Por que tu é resiliente? Tu é uma pessoa que não é qualquer coisa que te abate, tu é uma pessoa que aguenta pressão, aguenta, né, trabalhar sobre tensão elevada, né? E é mais ou menos isso que a gente se refere ali quando a gente caracteriza uma borracha nesse sentido, que tu consegue trabalhar com ela sob forças, e isso faz com que ela mantenha-se o formato e não arrebente. Vamos supor, tu faz uma peça de borracha, tu quer que ela cumpra um certo papel. Por exemplo, tu bota uma borracha entre dois metais e tu não quer que aqueles metais se encostem, porque aquele atrito pode gerar calor e aquele calor pode gerar, né, sei lá, a fusão da peça. Ou imagina um carro a 100 km por hora que precisa colocar uma peça de borracha para reduzir o impacto do chão no chassi do automóvel. E aquela borracha tem essa missão. E daí, se aquela borracha, conforme passa num buraco ou outro, ela se rompe, tu vai ficar metal batendo no metal. Então, tu vê um cara, por exemplo, quando tu vê na rua passando um carro que faz um monte de barulho, um carro que passa num buraco, tá uma batida seca, provavelmente a borracha que tinha essa função de absorver esses impactos deve estar gasto. Então, é a hora de tu ir na oficina e fazer as manutenções. Né? Coxim, coisas desse tipo, né? Que são peças de borracha, né? Que ficam para minimizar esses tipos de impacto. Certo, Júlia? Sim, tudo certo. E o EPDM, né? Claro, a gente não consegue trazer todos, né, pessoal, polímeros, né? Mas a gente traz os principais. Então, o EPDM também é um copolímero de etileno, propileno, né, e dienos do tipo ciclopentadieno, ciclooctadieno, onorbornadieno e etc., onde esses tipos de borracha EPDM, essa daqui, ó, esse tipo diferente, é uma borracha bem bonita, é muito utilizada para peças especiais. Né? As propriedades mais importantes do EPDM não vulcanizado é a boa estabilidade do armazenamento, né? Pouco pegajosa. Quando vulcanizada, resiste ao calor, ao ozônio, à abrasão, que é, né, o atrito. Então é muito utilizado em componentes de motores e automóveis, a líquidos polares, como a água, além de ser flexível a baixas temperaturas. Então, tu imagina um carro que é feito para rodar no trópico e outro carro que é feito para rodar na Europa, nos países mais ao norte, por exemplo. Então, tu tem que ter, né, ou certas mudanças de materiais, ou tu precisa, né, usar um material que tenha essa flexibilidade, que sirva tanto para climas quentes quanto para... Por que vocês acham, por exemplo, que tem tanto Fórmula 1, que tem tanto Paris-Dakar e aqueles ralis? Sim, tem uma competição envolvida ali, mas existe uma série de fabricantes de materiais, de peças, que querem testar esses materiais em condições extremas. Imagina uma borracha que resiste um Paris-Dakar, né, que durante o dia faz 60 graus e durante a noite faz menos 10 graus, né, um material que resiste a essa oscilação de temperatura. É um material que depois tu vai usar na cidade para te dar tuas voltinhas. Então, quer dizer que, né, tu passou pelo pior dos testes. Então, se tu passou lá, depois, né, com certeza tu vai conseguir, né,
desempenhar bem nas metrópoles. Bom, queridos, agora então, vamos fazer o intervalo, tá? E daí vocês têm que fazer a leitura, né, do material 13, e o professor colocou um artigo muito interessante, ele é um pouquinho comprido, mas ele é um artigo sobre a Associação Brasileira, né, de Desenvolvimento Industrial, a BDI, que fala sobre toda a cadeia petroquímica e a transformação plástica. Então, vale a leitura, é de 2009, mas são temas bem atuais. E o TDE é o quê? É vocês fazerem uma sinopse em, no máximo, 500 caracteres sobre indústria petroquímica de primeira e segunda geração. Tranquilos? Certinho, pessoal? Sim, senhor. Ótimo. Ótimo, Jaque. Bom. Então tá, eu fico aí com vocês até as 9. Depois das 9, vocês, se tiverem alguma dúvida, de forma assíncrona, vocês podem estar tirando as dúvidas lá com a nossa colega, a nossa tutora aí, tá bom? Qualquer coisa, podem começar a leitura e se precisar de alguma coisa, eu estou por aqui ainda.